Título 2º. Dos ramos do Ministério Público da União. Capítulo 1º. Do Ministério Público Federal. Seção 1ª. Da competência, dos órgãos e da carreira. Artigo 37. O Ministério Público Federal exercerá suas funções. Inciso 1º. Nas causas de competência do Supremo Tribunal Federal, do Superior Tribunal de Justiça, dos Tribunais Regionais Federais e dos Juízes Federais, e dos Tribunais e Juízes Eleitorais. Inciso 2º. Nas causas de competência de quaisquer juízes e tribunais, para a defesa de direitos e interesses dos índios e das populações indígenas, do meio ambiente, de bens e direitos de valor artístico, estético, histórico, turístico e paisagístico, integrantes do patrimônio nacional. Inciso 3º. Vetado. Parágrafo único. O Ministério Público Federal será parte legítima para interpor recurso extraordinário das decisões da Justiça dos Estados nas representações de inconstitucionalidade. Artigo 38. São funções institucionais do Ministério Público Federal as previstas nos capítulos inciso 1º, inciso 2º, 3º e 4º do título 1º, incumbindo-lhe, especialmente: Inciso 1º. Instaurar inquérito civil e outros procedimentos administrativos correlatos. Inciso 2º. Requisitar diligências investigatórias e instauração de inquérito policial, podendo acompanhá-los e apresentar provas. Inciso 3º. Requisitar à autoridade competente a instauração de procedimentos administrativos, ressalvados os de natureza disciplinar, podendo acompanhá-los e produzir provas. Inciso 4º. Exercer o controle externo da atividade das polícias federais, na forma do artigo 9º. Inciso 5º. Participar dos conselhos penitenciários. Inciso 6º. Integrar os órgãos colegiados previstos no parágrafo 2º do artigo 6º, quando componentes da estrutura administrativa da União. Inciso 7º. Fiscalizar a execução da pena, nos processos de competência da Justiça Federal e da Justiça Eleitoral. Artigo 39. Cabe ao Ministério Público Federal exercer a defesa dos direitos constitucionais do cidadão, sempre que se cuidar de garantir-lhes o respeito. Inciso 1º. Pelos poderes públicos federais. Inciso 2º. Pelos órgãos da administração pública federal direta ou indireta. Inciso 3º. Pelos concessionários e permissionários de serviço público federal. Inciso 4º. Por entidades que exerçam outra função delegada da União. Artigo 40. O Procurador-Geral da República designará, dentre os subprocuradores-gerais da República e mediante prévia aprovação do nome pelo Conselho Superior, o Procurador Federal dos Direitos do Cidadão, para exercer as funções do ofício pelo prazo de 2 anos, permitida uma recondução, precedida de nova decisão do Conselho Superior. Parágrafo 1º. Sempre que possível, o procurador não acumulará o exercício de suas funções com outras do Ministério Público Federal. Parágrafo 2º. O procurador somente será dispensado, antes do termo de sua investidura, por iniciativa do Procurador-Geral da República, anuindo a maioria absoluta do Conselho Superior. Artigo 41. Em cada Estado e no Distrito Federal será designado, na forma do artigo 49, inciso 3º, órgão do Ministério Público Federal para exercer as funções do ofício de Procurador Regional dos Direitos do Cidadão. Parágrafo único. O Procurador Federal dos Direitos do Cidadão expedirá instruções para o exercício das funções dos ofícios de Procurador dos Direitos do Cidadão, respeitado o princípio da independência funcional.
Artigo 42. A execução da medida prevista no artigo 14 incumbe ao Procurador Federal dos Direitos do Cidadão. Artigo 43. São órgãos do Ministério Público Federal. Inciso 1º. O Procurador-Geral da República. Inciso 2º. O Colégio de Procuradores da República. Inciso 3º. O Conselho Superior do Ministério Público Federal. Inciso 4º. As Câmaras de Coordenação e Revisão do Ministério Público Federal. Inciso 5º. A Corregedoria do Ministério Público Federal. Inciso 6º. Os Subprocuradores-Gerais da República. Inciso 7º. Os Procuradores Regionais da República. Inciso 8º. Os Procuradores da República. Parágrafo único. As câmaras de coordenação e revisão poderão funcionar isoladas ou reunidas, integrando o Conselho Institucional, conforme dispuser o seu regimento. Artigo 44. A carreira do Ministério Público Federal é constituída pelos cargos de Subprocurador-Geral da República, Procurador Regional da República e Procurador da República. Parágrafo único. O cargo inicial da carreira é o de Procurador da República e o do último nível de Subprocurador-Geral da República.